ministramos a mesma coisa, falamos a mesma coisa. Em relação a dons do Espírito Santo, a avivamento, a endemoniamento, a caráter, a santidade, a casamento, a família, a dinheiro, né? E glória a Deus porque está tendo um curso aí de finanças, e está sendo uma bênção, glória a Deus, tremendo. Amanhã é o dia, viu? Termina. Então quero aqui louvar a Deus pelo Ministério Salva Viva que está tendo essa iniciativa. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Todos os ministérios têm liberdade de trazer esse tipo de cursos para fortalecer a igreja. E eu fico muito feliz porque eu vejo que os irmãos estão alinhados, os irmãos estão entendendo. É importante isso. E nós vamos fortalecer cada vez mais, amém? Fortalecer cada vez mais o que nós pensamos. Então é importante os obreiros estarem aqui. E aí eu estava hoje meditando e eu penso que além de vocês, nós precisamos trazer todos os líderes da igreja, todos que se envolvem na obra de alguma maneira, porque estão ficando lá enquanto nós estamos aprendendo aqui. Então vamos tentar envolver todos que estão de alguma maneira trabalhando, não é? Para que também estejam aprendendo e entendam a necessidade de estarem aprimorados cada vez mais. Não dá para uma igreja crescer organizada se o povo não está ouvindo o seu líder, se a gente não está tendo esse ambiente, que é um ambiente gostoso, amém? Um ambiente maravilhoso, amém? E o ambiente onde a gente termina sabendo para onde estamos indo. Isso é importante, porque nós não podemos sair aí aleatórios, sem saber para onde estamos indo. Nós estamos aqui falando sobre nova e velha natureza. Eu quero ser um obreiro, eu quero ser um obreiro na casa de Deus, mas eu preciso saber que o meu caráter, que a luz que está em mim precisa raiar, precisa estar forte, estar brilhando. E eu preciso ter o caráter de Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo. E que a igreja toda esteja alinhada nisso. Para a igreja toda receber isso, precisa vir de quem? De quem está trabalhando. Meu irmão, é assim, ficou em pé aqui, ó, só olhando para o povo, você já é uma referência. Então o que você faz, as atitudes que você toma, elas vão ou abençoar ou começar a prejudicar, fragmentar a força da igreja. Certo? Não quero jogar peso, e agora? Não, mas isso não deveria ser até para a vida de um cristão normal? Porque se você não trabalha no ministério, de qualquer maneira você é crente, você leva um nome de cristão, cristão é seguidor de Cristo. E Jesus falou que aquele que escandaliza o nome dele, é melhor que amarrasse um balão no pescoço e soltasse no mar. Um balão grandão para boiar. Era melhor que amarrasse uma boia no pescoço e deixasse ele no mar. É uma pedra, um tronco. Quem já leu o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica? Lá tem uma história tremenda de um discípulo chamado Pedro. Todo Pedro é doido, né? E esse discípulo era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus. E ele revoltou tanto o líder da cidade dele, que eu não me lembro o nome da cidade, que pegaram ele, amarraram uma pedra pesada na cintura dele, levaram numa canoa e numa lagoa assim que não tinha profundidade, jogaram ele, porque ele pregava a fé, e ele era um pregador de fé, cura, milagre, ressurreição. Quando jogaram ele, a pedra afundou e ele ficou em cima da água. Aí mataram ele mesmo à força, na mão, porque ele não morria, nem a água afundou o cara. Então essas coisas são milagres que Deus foi permitindo ao longo da história acontecendo, para autenticar a fé do povo que decidia crer. Então é importante você ler as histórias da igreja, porque elas têm a ver conosco. Você hoje é resultado desse sangue derramado ao longo da história, amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Paulo vai falar sobre a condição do mundo. E a condição do mundo é guiado por principados e potestades. O mundo está combinado, está entranhado no pecado. Quando eu vou trabalhar no reino de Deus, eu preciso ter na minha consciência a clareza de que eu estou trabalhando por pessoas que estão guiadas por principados e potestades. Portanto, a minha luta não é contra carne e sangue, sim contra os demônios. Se tua família não se converteu, se gente da tua família ainda não foi resgatado, não é culpa delas,
há uma força espiritual que está amarrando essas pessoas. Pastor, se não é culpa delas, eu digo que não é culpa delas, no sentido de elas não terem força. Tem gente na igreja, que está na igreja, já foi batizado, é abençoado e chega, pastor, me ora por mim porque eu não estou tendo força para vir para a igreja. E é uma resistência espiritual. Imagine quem está lá no mundo. Agora, o que ocorre é que o mundo está no maligno. O mundo está debaixo do engano, da influência de espíritos. E 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Eu não posso trabalhar na casa de Deus e olhar para o mundo como se fosse tipo assim, não, de tantas coisas boas que acontecem no mundo, eu escolhi estar envolvido na obra. Não, o mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo está indo para o inferno. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ontem à noite eu sonhei. Eu olhava para o céu e começava a cair um monte de meteoros na terra. O céu estava tomado de meteoros caindo, estrelas caindo. E a cidade começou a ser bombardeada. Onde caía era realmente assim uma destruição. E eu estava numa casa com a minha família, algumas pessoas da igreja. E essa casa era uma casa antiga. E na sala da casa caiu uma pedra pequena e destruiu tudo. A gente ia para a parte do fundo da cozinha e tentando encontrar um local que tivesse concreto para ver se a gente se salvava, porque na nossa cabeça estava acontecendo aquilo ali, mas ia passar. Era uma remessa de meteoros que estava caindo na terra. E eu dizia para o povo: olha, estamos nesse momento vivendo literalmente o que Jesus falou, que as estrelas dos céus cairão sobre a terra. E aí eu acordei meio revoltado, porque eu gosto desses sonhos quando eu sou impactado, quando eu fico com medo, sabe? E aquilo me leva para orar mais e tal. Mas eu não senti medo no sonho. Aí eu falei para minha esposa revoltada, ela disse: meu filho, isso aí é a segurança de Deus. É Deus mostrando que mesmo diante dessas situações, você não vai ter medo porque você está seguro no Senhor. Senão, eu gosto de acordar mesmo. Uma vez eu sonhei, eu morrendo, o prédio caiu, as águas acabando com tudo e tal. Eu acordei, irmão, eu nunca fui tão crente. Eu acordei crente, assim, com muito temor. Mas o fato é que Jesus está voltando, e se aconteceu o arrebatamento agora, uma boa parte da igreja não sobe, infelizmente não sobe. Uma boa parte do povo que está vindo para a igreja não sobe. E a cidade, ela sobrará. Quando você olha para alguém que não segue a Cristo e lida com ela como se ela fosse uma pessoa normal, você está esquecendo um pouco da realidade espiritual. Essa pessoa, ela já está no inferno. A tua oração, a tua intercessão, o teu jejum e o teu trabalho em Deus é para resgatar essa pessoa do inferno. Em relação a isso, o humanismo consome o coração das pessoas, porque elas vão dizer assim: puxa, mas como é que fica aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, que não sabem, são inocentes e tudo? E no ambiente pastoral aqui levantou-se até discussão sobre crianças. Criança vai para o céu, não vai para o céu, é salva ou não salva? E aí eu estava explicando sobre essa teologia americana, que quando mostra os arrebatamentos, mostra que as crianças do mundo inteiro, elas foram raptadas. Isso é uma mentira. Quando Jesus vai falar que o reino de Deus é das crianças, está falando da capacidade que elas têm de receber, elas não rejeitam, e nós temos que ser igual. Mas olha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e procura uma criança no céu. Uma. Não tem. A criança não vai para o céu porque ela é criança inocente. Ela tem um pecado que ela herda, que já a destina para o inferno. E se você, como obreiro na casa de Deus, não tem essa consciência, tua teologia está fragmentada, você terá pouca convicção. Por que nós temos que ensinar para as nossas crianças que desde cedo ela tem que receber Jesus no coração? Porque nós sabemos que elas são pecadoras. Agora, está no ambiente cristão, são filhos de crente, está ensinando a palavra, estão debaixo de uma cobertura. Paulo diz que são santas. Até se um dos cônjuges, ou marido ou mulher, não for santo, por causa de a criança é santa. Do contrário, seria imunda. Quem disse? Paulo. O imundo entra no céu? Não entra, irmão. Não entra. Então assim, se eu não tenho convicções do que a palavra de Deus fala, aí você vai para Apocalipse, não tem uma criança salva. Não tem. Porque criança não se salva por si só. Não se salva pela inocência, porque não há inocência. Não há ingenuidade. Davi disse que desde a sua infância ele foi concebido em pecado.
em iniquidade. Por isso é importante o ministério infantil. É poderoso para essas crianças. Quando nós estamos evangelizando, é importante liberar uma palavra também para as crianças, porque elas precisam se converter. Elas precisam se converter. Aí quando apresentamos uma pessoa aqui, pastor, de pais que não são crentes, apresentamos ela aqui para Cristo, isso não salva elas, mas isso vai dar uma legalidade para Deus trabalhar e fazer com que ela seja encaminhada para uma conversão. É claro que uma pessoa que é apresentada no altar para Deus, ela vai ter muito mais a proteção e o trabalhar de Deus, porque foi dada uma legalidade para que ela logo conheça o Senhor. Mas todos têm que passar por Cristo. Então, criança salva é criança que nasce no lar cristão, que nasce com uma semente pura e santa. Vocês entenderam? Alguém tem dúvida disso? A criança que não cresce no ambiente que os pais crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Certo? Então, as crianças que estão debaixo do meu legado, cuja consciência delas sou eu, elas estão cobertas, porque Paulo diz que elas são santificadas. Pode falar. Seria importante, cadê o microfone que eu pedi? Fala ali, ó. Ei, Jesus. Eu fui falar domingo, né? É lá, ó, é lá, ó. Oi, pronto. Quando nós vamos fazer o treinamento de cura e libertação, a gente só faz libertação em crianças quando um dos pais é crente e às vezes a gente ainda exige que o pai faça a libertação. Por isso que muitas crianças precisam, mas como o pai se recusa a fazer, a gente não faz na criança, em função desse princípio. Então, mas eu não quero fazer, eu não preciso fazer, então aí a gente não faz, porque precisa ter esse céu. Exatamente. Permissão. Se os dois não for crente, eu trago a criança para a igreja, nós também não fazemos. O pai ou a mãe tem que entender que Jesus é o Salvador, que Ele salva, cura e liberta, etc. Exatamente. Mesmo se tiver possesso, óbvio, a gente vai expulsar naquele momento, etc. E também tem outro princípio, dependendo dos casos, que isso foi uma dúvida que a pessoa me perguntou. Não, porque tem um caso que a pessoa está possessa e a gente queria ir lá, Eu disse assim, ele quer Jesus? Quer não. Pois então, deixa quieto, se ele não quer Jesus. Perfeitamente. Porque a salvação não é imposta, a salvação é recebida. Então a teologia romana está errada em batizar criança. A teologia reformada que batiza criança está errada, não é bíblico. A criança vai ter que receber, decidir e optar pelo batismo. Eu quero o batismo. Porque é indagação de uma boa consciência, ato de arrependimento. E é o que a Bíblia ensina, irmãos. É o que a Bíblia ensina, amém? Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque os obreiros precisam saber disso, ter cabeça clara. Porque tem obreiros que estão há não sei quanto tempo na igreja e não sabem essas coisas. Porque não tem curiosidade. E por que também? Por causa da convicção. Se você não tiver convicção, se você entra numa guerra com dúvidas, pouca força você terá. Quando você vai entrar numa guerra, se certifique de que é isso mesmo que você quer. Que você não vai olhar para trás, que você não vai ter dúvida em soltar a espada. Porque a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito aquele que poupa a sua espada do sangue. Então, é isso que está escrito lá? Vocês que ouviram muito, rapaz, vocês. Então, eu vou para a guerra em nome da minha nação, para salvar a minha nação. E eu tenho dúvida se vou enfrentar meu inimigo mesmo, se eu vou destruir ele, se eu vou impedir que ele toque a minha nação. Então, pouca força a minha nação terá em meu nome. Então, se eu vou fazer a obra de Deus, eu fico com dúvidas. A expulsar um demônio. Aí, o demônio começa a falar algumas palavras bonitas. Você diz, não é Deus. Não, tá bom, já está liberto. Se você não tiver convicção de algumas coisas, você vai aconselhar alguém. Aí essa pessoa começa pelo humanismo, dizer, não, mas eu entendo, Deus está falando comigo, e assim tal. Se você não tem convicção da tua fé, daqui a pouco você começa a dar razão para ele, contra a Bíblia.
Não, mas é isso mesmo. E os índios que nunca ouviram sobre o evangelho, não vão ser salvos. Mas é claro, Deus é bom, Deus não vai. Estou pregando esse evangelho. No final das contas, ninguém vai para o inferno. Todo mundo. Se você começar a acreditar nisso, não tem razão para você ser obreiro, não tem razão para você trabalhar. Não há razão para você estar no reino de Deus trabalhando. Porque Jesus quer o quê? Gente firme. Ele passa 3 anos e meio, né? Treinando, mostrando, ali, corrigindo, para que os discípulos estivessem prontos a dar o pescoço em nome da fé. Se eles não tivessem convicção do ensinamento. E você vê que Jesus, ele trabalha tão forte nisso, que Jesus não se mistura com os fariseus. Haviam tantas tradições, tantas coisas belas, lindas, maravilhosas, mas que Jesus repele totalmente para não entrar na doutrina. Que Jesus chega para os discípulos e diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Está falando dos pães, o fermento, a doutrina não deixa entrar. Jesus fala de tal maneira, ele é tão firme, ele prepara tantos discípulos, que ele deixa o ambiente mais ou menos assim: se os fariseus, saduceus, religiosos, doutores da lei, quiserem andar por esse caminho, vão ter que aprender a obedecer a fé. Por isso que no capítulo 6, versículo 7, se não me engano, de Atos, vai falar que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Os caras conheciam as escrituras sobremaneira mais do que os discípulos, mas agora eles tinham que abrir mão de tudo isso e obedecer à fé, o caminho. Aí Jesus diz assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Não se mistura as coisas. A coisa tem que ser numa convicção, numa linha, porque 1 centímetro que você desvia da rota do navio, ele vai para um lugar totalmente oposto. Microfone, dá para o Lucas aqui que está mais perto. Vai lá, Lucas. Não, tem que ficar registrado aí, porque... O Lucas? Não, era ele que eu ia pedir para dar o microfone. Acho que eu até falei isso aqui uma vez. Aquele Ivan Saraiva, que a gente ouve muito aqueles vídeos do WhatsApp e tudo, que tem aquela fala mansa. Tenta não citar nome que está gravando. Aí eu sempre gostava de ouvir, a mamãe me mandava muito. Aí teve um dia que eu estava lá em casa, acho que era um domingo, a gente passou na TV Novo Tempo e começou a olhar, começou a ver aquela pregação, aquele negócio, coisa boa, estava 40 minutos, aí quando o Varei chegou, você imagina que Deus, na sua infinita misericórdia, o Deus de amor, o Deus disso, tal, não sei o que, eu estava todo derretido. Você acha que ele vai deixar você ficar no inferno queimando? Ele não vai, meu irmão. Ele vai fazer com que você sinta aquele calor do inferno, o sofrimento do inferno, para que você se arrependa. E aí rapaz, eu fiquei... Isso é purgatório. Até para mudar. Você sabia disso, né, até para mudar o canal não consegui. Sabia disso que há essa teologia lá? Incrível ali na... Pois é, infelizmente. Por isso que, irmãos, cuidado com o que você vai ouvir. Tem uns pregadores aí que são famosos no Brasil que estão pregando universalismo. Você sabe o que é a teologia do universalismo? A teologia que diz que todo mundo, no final das contas, vai para o céu, que Deus não vai jogar ninguém para o inferno e Deus vai perdoar todo mundo, porque Deus é amor. Cuidado. Se eu deixo essas coisas fragmentar minha fé, que motivação você vai ter para o reino de Deus, para trabalhar? Essa teologia é maravilhosa. Só que o Deus dessa teologia é o cão. Não é? Então, antes de nos convertermos, nós estávamos debaixo da influência desse mesmo espírito que as pessoas estão lá fora, seguindo os desejos da carne, agindo segundo os nossos próprios critérios e pensamentos. Entretanto, já renunciamos a toda forma de vida errada na carne. Amém, irmãos? O que é o velho homem? Efésios 4, 22 a 24 diz: e quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Está aí no texto, viu? Está aí no texto, na apostilazinha aí. E vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses 3:9 vai dizer: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes
do velho homem com seus feitos. Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem, diga comigo, eu não sou velho, diga, eu sou novo. O velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Preste atenção. Toda tendência ao pecado, toda inclinação ao erro deve ser tratado de maneira repugnante por cada um de nós. Eu preciso enxergar a velha natureza da seguinte maneira, porque legalmente, na eternidade, a minha velha natureza está em onde? Na cruz. Todas as vezes que eu começo a sentir tendências que são mundanas, que são pecaminosas, eu devo tratar isso com repugnância e colocar de volta no lugar. Por quê? Porque legalmente no mundo espiritual, esta é a realidade. Assim como Paulo disse que nós estamos assentados nos lugares celestiais, e você não se sente assentado aí, você está aqui, você não está lá, mas legalmente você está lá. É assim que Deus te vê. Por quê? Porque você está em Cristo, e Cristo está onde? Assentado nos lugares celestiais. Então, legalmente eu estou assentado lá. Eu tenho a vida de Cristo, eu tenho a autoridade de Cristo, porque eu estou assentado com Ele. Eu e Ele somos um. Da mesma maneira que a minha velha natureza está onde? Na cruz. Foi crucificada na cruz. Quando eu começo a absorver, começo a permitir que as tendências da velha natureza voltem para mim, então eu estou tirando da cruz a minha velha natureza. E automaticamente, irmãos, eu estou caindo da graça. O apóstolo Paulo diz o quê? Que nós podemos cair da graça. Por exemplo, aqueles judeus da Galácia, influenciados pela religião judaica, eles começaram a entender que, embora Cristo era o Salvador, eles tinham que fazer circuncisão. Porque se não fizer circuncisão, eu não posso ser um judeu de verdade, um seguidor de Cristo, porque Cristo era circuncidado. Embora Jesus morreu na cruz do Calvário e cumpriu a lei por mim, eu preciso guardar o sábado. Eu preciso considerar as festas e considerar tudo aquilo que a religião ela praticava. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? No capítulo 3 de Gálatas, ele começa a quebrar isso e dizer: irmãos, vocês receberam o Espírito Santo por causa da obra da lei ou por causa da fé? Se vocês que começaram no Espírito estão voltando agora para a carne, porque tentar cumprir a lei, os 10 mandamentos, na força física, é voltar para a carne, porque os 10 mandamentos eu não tenho que cumpri-los, eu só tenho que seguir Cristo. Os 10 mandamentos já foram cumpridos na minha vida. Porque se eu amo a Cristo, eu não vou adorar a imagem de escultura. Se eu amo a Cristo, eu não vou desejar a mulher do próximo. Se eu sigo a Cristo, eu não vou tomar o nome do Senhor em vão. Pelo contrário, eu fui ensinado a tomar o nome de Jesus. Eu aprendo que o nome de Jesus é poderoso. Se eu sigo a Cristo, o sábado já foi cumprido, porque sábado é para o descanso, e Ele diz: em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Vocês entendem isso? Que eu não preciso guardar o sábado para ter descanso, porque o descanso já está dentro de mim, já cumpriu. Então, se eu sigo a Cristo, a lei foi cumprida em mim. Ninguém segue a lei, só um pode seguir, por mim. Quando eu sigo a Cristo, a lei foi cumprida. E os Gálatas estavam voltando a cumprir os mandamentos, como uma maneira de se santificar mais. Paulo diz o quê? Vocês que estão fazendo isso, da graça caíste. Quem cai da graça tem salvação? Tem? Tem ou não tem? A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Ou eu vivo a lei para ser condenado eternamente, porque a lei me condena, ou eu vivo a graça para ser salvo. Microfone ali para o Alessandro. Com o microfone. Tem que ser com. A lei é para todos, né? Não estamos na lei? Amém. O senhor falou sobre
sobre essa questão de Gálatas, é mais um fato, uma curiosidade, né? Não vou ficar, você disse que está ao vivo, né? Não posso ficar detalhando. Mas teve uma circunstância bem curiosa. Eu entrei na casa, né? Eu estava na casa de uma pessoa que guardava o sábado e tem lá as lições, as revistas, né? Direcionadas e tal. E por coincidência, nesse período, tinha um livro, né? Ou era uma revista que era direcionada ao livro de Gálatas. Aí eu fiquei muito curioso, né? Você vai, como é que essa pessoa vai ler o conteúdo, o que é que está no conteúdo dessa revista, né? Que é uma revista mensal, alguma coisa desse tipo. E aí, assim, eu realmente, a Alessandra até me chamou a atenção, porque ela sempre fica tossicando, mas ela realmente tinha razão. Você gosta de um debate, não? Não, eu não quero, assim, eu sou muito resolvido quanto a isso. Se for uma pessoa que eu tenho intimidade, tudo bem, mas eu particularmente, eu já não fico mais me debatendo, a não ser que seja necessário, prudente sim. Mas aquela coisa de ficar se desgastando, mas eu tinha liberdade para questionar a pessoa e disse, seu meu irmão, você está lendo essa revista, por que você não vai pegar o livro de Gálatas na Bíblia e ler minuciosamente? Porque eu vejo uma incoerência muito grande do que você crê e do que está lá no livro. Se você tiver curiosidade, se você for ler o livro de Gálatas, você vai ter uma confusão na sua mente. Exato, para quem crê, crê em guardar o sábado e outros mandamentos. Paulo realmente foi bem inciso, como o senhor falou nessa questão, né? Muito mais do que uma prática de uma circuncisão, estava lá essa questão da legalidade e a questão de viver na graça, né? Mas aí eu fiquei na minha, ficamos assim, ela pegando no meu pé, não faça, e aí eu deixei. Mas eu fiquei muito curioso, e depois eu quero ver essa revista, eu quero ler essa revista, né? Para ver qual é o desdobro que vocês vão colocar. Vocês podem falar de qualquer livro na Bíblia, mas não fale no livro de Gálatas, não. Acho que vocês não vão ter essa moral espiritual, né, para questionar isso. Quem vai viver... Que a pessoa que ele teve esse debate não esteja assistindo agora. Quem vai viver voltado às obras da lei vai ter dificuldade com Paulo. Os judeus messiânicos, eles não cheiram muito Paulo, e os ortodoxos vão dizer que Paulo foi uma farsa, que Jesus também foi uma farsa, né? Os judeus ortodoxos, eles não aceitam Jesus, e os messiânicos aceitam algumas coisas, não aceitam tudo, algumas coisas. Então termina quebrando, porque quem tira um J ou um tio da palavra de Deus, não é, fica responsável por toda ela. Então o apóstolo Paulo, porque ele foi judeu natural e ele decidiu conviver com os gentios para ministrar, Deus levantou ele como doutor para os gentios, mestre para os gentios. Então ele conseguiu trazer realmente um divisor para fazer nos entender que se nós vivemos por graça, por fé em Cristo Jesus, então não tem nada a ver conosco o praticar a lei. Amém? Porque ela já foi praticada por nós. E isso nos torna dependentes 1.000.000% de Jesus. Ele viveu a lei por mim, portanto, sem ele eu já estou condenado. Por isso que a Bíblia diz, aquele que crê em Jesus não será condenado. Aquele que não crê já está condenado, porque a lei o condena. Amém? Pastor, em relação à questão da lei, né? Até onde usos e costumes também não nos fazem cair no mesmo que os fariseus caíram, né? Até onde essa lei também não se refere a usos e costumes. Os usos e costumes que cada igreja estabelece, ela estabelece por razões. Por exemplo, as primeiras igrejas que chegaram no Brasil, principalmente as pentecostais, para tentar proteger a igreja da sensualidade brasileira, ela começou a bater forte em questão da roupa, né? Então, a intenção dos usos e costumes para algumas denominações, a intenção não é ruim. Porém, quando eu começo a tentar me proteger pela minha roupa, me proteger pelas regras, aí eu começo também a perder força, porque a transformação é de dentro para fora. Então, os usos e costumes não são ruins. Quando é que vai ser prejudicial? A partir do momento que vira uma regra. Por quê? Porque quando eu preciso de regra para eu andar decente, então, cadê o espírito da palavra? Cadê a força da palavra? Então, o que deveria ser o termômetro
para qualquer denominação? Decência e ordem. Decência e ordem. A partir do momento que a igreja começa a se empacotar totalmente para se proteger do pecado, ela pode estar indo para o extremo e oprimindo outras pessoas. Mas a partir do momento que ela se desnuda, ela também peca. Tem que ser decência e ordem. A partir do momento que meu estilo de vida começa a me fazer pecar ou levar outras pessoas a pecar, eu preciso ser corrigido. Mas a partir do momento que já não é mais uma decência, mas uma regra humana, porque alguém, e convenhamos, muitas pessoas que jogaram muito jugo nas pessoas, em ovelhas e tudo, vieram de líderes que viveram uma vida promíscua no passado, e que eles tiveram uma rigidez consigo mesmo, e acharam que todo mundo tinha que viver assim. Muitos. As primeiras igrejas que vieram para o Brasil, nem tanto, porque elas trouxeram os costumes, para o Brasil, por exemplo, usar terno, usar roupa longa. Quem veio, os escandinavos que vieram, os escandinavos, que eles vieram do local frio, né, exigiram que no Brasil se usasse as mesmas roupas. E aí isso passou a ser um peso, porque lá para o Rio Grande do Sul, lá para o Sudeste é muito fácil, não é? Mas obrigar, por exemplo, um pedreiro, uma vez eu encontrei um pedreiro, estava evangelizando, ele estava desviado, e ele chorava diante de mim, dizendo que se desviou porque o pastor envergonhou ele, porque ele estava em cima do andaime, levantou na parede, e ele era muito gordo, e ele não podia ficar agachado de calça, então ele tinha que ficar de bermuda, mas o pastor foi lá e envergonhou ele na frente de todos os outros. Ele ficou tão envergonhado que teve vergonha para a igreja, nunca mais voltou para a igreja, em nome de algo que não fere a doutrina de Cristo. Onde é que um homem, principalmente gordo, de bermuda, vai atrair para a sensualidade? Então são coisas assim que são desnecessárias, e aí o sangue de Jesus que foi derramado na cruz passa a ser envergonhado, ultrajado por causa de uma regra que não faz sentido. Então, até que ponto certos usos e costumes é igual à prática da lei? Tem tudo a ver. Tem igrejas que é regra, né? Disciplina as pessoas em nome de algo que você vê que não tem nada a ver. Agora, coisas que merecem disciplina: fofoca, língua, né, adultério, né, pagar e não comprar e não pagar, virar um mau testemunho, enfim. Agora tem coisas que são realmente banais, irmãos, e que muitas denominações ela investe tanto nisso e esquece da transformação no interior do ensinamento da palavra. Alguém mais queria falar aí? Rapidamente aí. O véu é a mesma coisa o véu, a igreja que usa o véu é a mesma coisa que usa o sábado, só muda a questão do uso e costume. Paulo diz no capítulo 3 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, que quando eles se converterem vão tirar o véu. É um costume que eles pegaram da lei, que isso é uma trava, que não tem nada a ver. Onde é que hoje, em qualquer lugar, em qualquer reunião, se você encontrar mulheres, até com cabelo curto, você vai se escandalizar por causa disso, vai se sentir atraído. Tem que cobrir a mulher, porque senão os homens... Que homens são esses que não podem ver uma mulher? Então, era desonroso no tempo da lei. Aquilo era uma demonstração que a mulher tinha uma cobertura de um homem, não é? E que são costumes que foram sendo quebrados, porque qual era o propósito de levantar algumas regras? Proteger do escândalo, proteger da indecência, da atração. Então o que hoje atrai um homem, atrai uma mulher? Então se o seu estilo de vida não está te escandalizando ou levando você a escandalizar outras pessoas, por que eu vou impor sobre você uma regra que não tem nada a ver? E as pessoas deixam de estar na igreja às vezes porque os inteligentes sabem que tem coisa que não tem nada a ver. Os inteligentes não engolem, irmãos. Tem coisa que é bíblico, tem coisa que realmente é para a santidade da igreja, mas tem coisa que é a bel prazer. O apóstolo Paulo diz que tem coisa que tem aparência de santidade, mas que no final das contas não vale nada, porque não santifica a carne. Pronto? Era só uma observação que o senhor tinha falado, vou ser bem breve então. Nessa semana lá em casa, a gente teve lá a casa de oração, foi uma palavra bem legal, e que eu achei interessante, falando de legalismo, né? A gente falou sobre
aquela passagem em Lucas 4, que Jesus se declara o ano aceitável do Senhor, ele mesmo traz para si, para a sua pessoa, em referência à profecia de Isaías, né, que ele fala do ano aceitável, Isaías 61, que é referência lá no início da Bíblia, em Levítico, que era o ano do jubileu, que era aquele ano em que as pessoas se perdoavam, as dívidas eram quitadas, então assim, dessa conversa saiu um outro assunto paralelo em relação ao legalismo, né, das igrejas, né? A gente falou muito que o senhor falou aí agora, e eu fiquei pensando como a gente tem que ter equilíbrio, porque a gente discutiu muito, foi bem interessante, e tinha uma pessoa que tinha ido para lá e a gente começou a questionar e disse assim, citou alguns exemplos e disse uma coisa assim, meu Deus, até que ponto chega um legalismo? Olha, eu não preciso para mim exercitar a minha fé, eu tenho que ler a Bíblia, isso aqui não se passa, né? Mas assim, existem complementos. O senhor pode se referir a um livro de fulano, de cicrano, e assim o senhor vai estudando e vai aumentando o seu conteúdo, o seu conhecimento, e a pessoa diz, não, eu não leio nenhum livro, o único livro que eu leio é a Bíblia, ponto final. E está certo, realmente, que a Bíblia é o único guia. Mas eu fiquei depois pensando, meu Deus, mas até que ponto chega o legalismo de uma pessoa muitas vezes perder uma oportunidade, né, dependendo do que ele vem a ler, logicamente, porque tem coisa que não vale a pena, né, porque ele está simplesmente obstinado numa literatura ou numa falta de interpretação correta, né, falando que só a Bíblia. Cá entre nós, será que realmente todo mundo, se não tiver a orientação do Espírito Santo, será que ele vai ter discernimento para entender, para interpretar o que está na Bíblia? Eu particularmente, eu leio muito a Bíblia, mas gosto muito de ler livros, e assim eu vou enriquecendo, né? Se uma pessoa decide ler só a Bíblia, ela não está errada em si. Eu vou ler só a Bíblia, glória a Deus. Mas mesmo assim ela vai precisar de um orientador, vai precisar de um pastor que pregue, que interprete para ela, que ajude, Então, ler livros que falam sobre a Bíblia é como se você estivesse utilizando de um líder que está te inspirando, né? Então, a gente não pode colocar como regra. Pelo contrário, eu quero que você leia outros livros. Agora, cuidado com certos livros que vai acabar com você, vai destruir a tua fé. Exatamente. Agora, livros da história da igreja, livros cuja mente de quem pregou tem a ver, é coerente com o que você crê, então vai ajudar você a crer mais, vai ajudar você a ter uma compreensão melhor. Agora, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Vai ler livros de gente que fala contra o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai ter dificuldade de crer. Por quê? As pessoas têm uma maneira inteligente de explicar algumas coisas que se você não tem certas bases para refutar, você começa, não é isso mesmo. Por que, por exemplo, um Caio Fábio desse é perigoso? Porque o cara sabe falar demais, o cara é... Aí o cara, se ele quiser começar a dizer que Jesus errou, ele vai ter gente que vai acreditar nisso, porque ele tem uma maneira de falar que é muito inteligente. Então, o que acontece? Eu não escuto esse cara, porque eu não vou dar a minha oportunidade de ouvir esgoto. Houve um cara que lia muito a Bíblia, que estudou muito a Bíblia e mostrou no Velho Testamento que tinha 2 deuses. O Jeová, o falso Deus, e o Deus verdadeiro, Pai de Jesus, que era o Deus bom. Então tinha o Deus da guerra, que era como se fosse o Satanás. Então ele colocou o Jeová como profissional. Ele prova na Bíblia, baseado na teologia de Marcion, um padre que viveu, se não me engano, no século XVI. Então, gente, não vale a pena. Eu não escuto, eu não me dou oportunidade. Tem tanta coisa boa para ouvir, para eu ter tempo para ouvir que não presta. Agora, ouvir gente boa, que você sabe que tem uma teologia correta, isso vai clarear mais. É por isso que nós precisamos dos apóstolos, né, que escreveram a Bíblia, né, que estavam ali e tudo. E hoje precisamos de gente para quem Deus fala das certas revelações e nos ajuda, certo? Então, o legalismo em relação a isso não deve acontecer. O mal que nós enfrentamos no mundo não está apenas ao nosso redor. Seria muito bom se o mal estivesse apenas longe, mas o mal, ele consegue entrar dentro. E sem saber, você pode estar com o mal dentro de você, com uma semente ruim. Por isso que Jesus falou o quê? Cuidado com o fermento. Sabe qual é o problema de certas teologias, de certas doutrinas, de certos ensinamentos? É que isso não entra arrebentando você. Isso não entra como engolir cuscuz seco, sem nada. Vai, bora, engole, toma, come isso aí. Dói,
Você vai resistir? Não. A doutrina, o fermento, ele entra como uma sementezinha que você nem sente. Aquilo entra, às vezes entra, você até gosta, puxa, que coisa boa, nunca ouvi para isso. Daqui a pouco aquilo vai inchando, vai formando uma estrutura de incredulidade. E quando você menos pensar, eu já perdi gente para seitas, eu já perdi gente para o mundo, eu já perdi gente para o espiritismo, eu já perdi. Elas começam a dar ouvidos. Se eu quero sabedoria para ensinar a palavra, eu preciso buscar o Espírito Santo, me santificar e tudo. Mas se eu quero perspicácia do diabo, para ter uma lábia, é só eu começar a viver o pecado e viver conforme ele quer. Eu não preciso nem esforçar, ele vai inspirar. As pessoas mais inteligentes são os ateus. Cá entre nós, os homossexuais são inteligentíssimos. Pelo menos sabe falar bem. Pelo menos eles, os ativistas são terríveis. Quer dizer, eles engolem as pessoas. Vai brigar com eles, vai discutir com eles. Eles têm resposta à ponta da língua, são dinâmicos, são raciocínio rápido. Você se perde. Por quê? Porque tem um cão ali por trás, soprando. É o cão ajudando. Então, não dê ouvidos a doutrinas de demônios que você vai se perder. Aí depois que esse cara colocou um livro, Jeová o Falso Deus, ele abriu mão da igreja e foi pregar só o livro dele. Os maiores teólogos de São Paulo iam visitar ele na convicção de que ia mudar a mente dele, ou ia ter base para provar. Saíam repensando, saiu de cabeça baixa, com um ponto de interrogação. Rapaz, será que esse homem está ensinando é verdade? Entendeu? Então o diabo é sagaz. Quando o diabo foi atacar Jesus, ele só não ganha Jesus, porque Jesus é a própria palavra. Mas ele foi em pontos específicos, ele é muito esperto. Paulo disse que ele se transfigura em anjo de luz. Cadê o micro? Pode falar. É um assunto muito básico, muito simples. Mas uma vez eu fui questionado, eu fiquei assim, né? A gente está falando de teologia, essas coisas todas. Jesus é a centralidade de tudo. Ele é o centro de tudo. A Ele nós devemos tudo. E uma vez eu vi um questionamento que a pessoa questionava: onde você viu na Bíblia? E se tiver, você vai me responder, porque eu não fui atrás, mas eu fiquei assim com um pouco atrás da orelha. Onde, se isso é verdade, se Jesus está na centralidade, realmente Ele está, porque deveríamos adorar o Espírito Santo? Foi isso que o questionamento que a pessoa fez. O senhor entendeu? Entendi. Então não tinha finalidade de adorar o Espírito Santo, porque você tem que direcionar a Jesus. Ele é o centro de tudo. Entendi. Hein? Então, o que as pessoas querem de resposta? Elas querem um versículo que diz assim: adora o Espírito Santo. Elas querem isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Se eu adoro o Espírito Santo, estou adorando Deus. Não tem diferença. Quando eu adoro o Espírito Santo, eu te adoro. Ou eu digo Deus, eu te adoro. Eu estou falando, me referindo à mesma pessoa. Quando o Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria, então, quem é o pai de alguém, não é quem gera? Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele está falando de quem? De quem gerou ele. Quem foi que gerou? Espírito Santo. Então, isso aí é coisa de quem quer viver regrinhas, quer as regrinhas para poder ter paz, e não quer buscar uma intimidade e ser livre em Deus. Então, Jesus falou assim, ó: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, ele vai ensinar vocês. Se o Espírito Santo veio para ensinar, eu não posso perguntar para ele alguma coisa? Se ele está na função de professor, eu não posso perguntar nada a ele. Então quando Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aí no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito. Então Jesus e o Espírito Santo são um. Então eu já tive essas dificuldades. Hoje eu não tenho mais, porque eu sei que quando eu adoro Jesus, eu estou adorando o Espírito Santo. Eita glória! E ninguém vai falar aqui sem microfone, hein? Porque eu vi isso no sábado, né? Eu vi isso no sábado num vídeo
do YouTube, e aí o cara falou assim, se a tua igreja não fala em Jesus, se Jesus não é o centro, cara, sai daí. Aí eu acho que a gente estava numa sequência de uns 3 cultos do Espírito Santo sempre, né? Eu falei assim, rapaz, se o Zezinho não falar em Jesus, eu vou começar... Aí, rapaz, foi o culto que o senhor mais falou em Jesus, eu acho, da minha vida, que eu ouvi só de Jesus nesse dia. A igreja que crê no Espírito Santo é uma igreja que vai entender o quanto Jesus está nela. O Espírito Santo, ele não tira Jesus, pelo contrário, Jesus falou assim, ele me glorificará, ele revela quem Cristo é. Exatamente. Não tira. Agora, uma coisa que a gente precisa melhorar na nossa cabeça em relação ao Espírito Santo de Deus. Se você começar a olhar para Deus Pai e o Espírito Santo como a sombra de Deus, a sombra do Altíssimo, você vai ter uma certa facilidade de começar a olhar para o Espírito Santo como Deus. Porque embora o Espírito Santo está na terra e Deus está no céu, eles não estão separados um do outro. Porque eles são o mesmo. Então Deus está no céu, mas a presença dele está na terra, que é o Espírito Santo. Agora, porque está na terra, andando entre nós, a nossa tendência é enxergar ele como alguém menor. Só que lá no capítulo, se eu não me engano, 54 de Isaías, vai dizer que as nações são como um pingo que cai de um balde para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus. Ele preenche toda a terra. Aí eu queria entender assim com muita clareza. Então ele não vai ser Deus, porque quando você entender ele mesmo como ele é, assim, aí ele deixa de ser Deus. É verdade, não pode dar colher de chá para ela. No microfone para ela. Não, isso de graduar ou de colocar é coisa de nós seres humanos. E quando a gente entende e compreende, lê o Bem-vindo Espírito Santo, o Bom Dia Espírito Santo, a gente vai ter essa compreensão, e até própria a Bíblia, lógico, né? A gente vai ter essa compreensão de que estão no mesmo pé de igualdade, mas como ele está aqui conosco, o Espírito Santo, a gente busca ele para estar chegando mais próximo do Pai e do Filho, através da revelação dele mesmo, do próprio Espírito Santo. A gente chega ao ponto, a Presa vai falar, depois eu comento. Não, tá, lembrando aqui, uma vez a Mara estava conversando lá no Ministério de Intercessão, um conceito que a Maíra perguntou para ela, né? Perguntou não, mãe, falando sobre a Trindade, só que de uma maneira infantil, né? E aquilo marcou muito, porque é a pura realidade, porque nós adultos queremos hierarquizar Deus, né, Jesus e o Espírito Santo, e quando não, na verdade eles são um. Aí ela disse assim, mãe, a Trindade não é a mesma coisa do café com leite e açúcar? Aí a Mara disse assim, por que, Maíra? Porque a gente não pede, quer o café, depois o leite e o açúcar, café com leite. Então, automaticamente a pessoa entende que aqueles 3 é uma bebida, né? E aí eu fiquei, minha gente, uma criança, ela tem essa sensibilidade, né? E às vezes nós adultos não temos, né? E aí eu fiquei com aquela palavra, né, da Maíra, que é verdade. A gente consegue distinguir o gosto do café, o gosto do leite, o gosto do açúcar, mas na nossa mente é uma única bebida. Exatamente, perfeitamente. É impossível receber Jesus sem o Espírito Santo. É impossível chegar ao Pai sem Jesus e sem o Espírito Santo. Os 3 têm função. O açúcar é o doce, o café é aquele que amarga e fica preto, e o leite é o que é branco e não tem gosto de nada, mas que termina daquele equilíbrio. Então, o sol, luz, calor e matéria, a melancia, a vaca que come verde, né? É preta e tem o leite branco. Eu achei também, mas se eu não me engano, em Mateus tem um título que eu até conversei com vocês. Não é João 16, é um capítulo em Mateus, se eu não me engano, que tem assim, o papel do Consolador, na minha Bíblia. E eu fiquei impressionada, porque eu já tinha lido em outras Bíblias e eu não tinha destacado tanto. Deve ser uma linguagem diferente, porque Mateus não fala do Espírito Santo como Consolador. Eu quero ver tua linguagem aí depois. Depois você mostra. Eu vou mostrar. Lá em João que fala. João fala. Irmãos, nós chegamos ao ponto, por causa do nosso humanismo, da nossa prisão na carne, na natureza, nós chegamos ao ponto
de temer, de ficar com temor, que se liberarmos uma conversa com o Espírito Santo, Jesus vai ficar com ciúmes. Essa é uma guerra da nossa carne, por quê? Porque nós não entendemos Deus como Ele é. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês na Bíblia. Alessandro, você arrumou confusão aqui, levantando esse ponto aqui. Eu vou sair daqui agora. É João, irmã, Aqui, ó. Ó, 2 Coríntios, pega 2 Coríntios aí, capítulo 3. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Por favor, meu bichinho. Presta atenção. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Deixa eu ler o 16, porque já que foi colocada a questão do véu aqui, o 16 diz assim, ó: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O versículo 17 diz assim, ó: ora, o Senhor, se você olhar para o contexto aqui, está falando de Jesus. Quando Paulo está... Rapaz, 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17. No contexto, essa palavra dirigida ao Senhor é Jesus. Ok? Esse Senhor aqui é Jesus, ok? Está falando de Jesus. Converter ao Senhor Jesus. Mas o versículo 17 diz assim, ó: ora, o Senhor Jesus, eu estou colocando a palavra, o nome Jesus aqui, mas porque está se referindo ao Senhor. O Senhor é o Espírito. Isso aqui deve curar. Deve curar. Porque Paulo está dizendo assim: Jesus é o Espírito. Jesus e o Espírito Santo, irmãos, a mesma coisa. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, né? Mas todos nós, vai, dá o microfone lá para o menino, e aí eu vou já limitar aqui, porque senão eu não termino, que eu quero hoje terminar esse trem aqui. Vamos lá, André. Não é casal não, é dupla. Vou falar, André. Pastor, uma vez... E tá alto o microfone. Pode falar. Uma vez eu vi em algum lugar uma pessoa que foi questionada por um judeu sobre Deus. Como é que é esse Deus? São 3 deuses. Aí a pessoa teve uma palavra de sabedoria. Ela perguntou assim para ele: quando você for enterrado, você vai para onde? Aí ele: vou pro paraíso e tal. Aí, mas você não vai estar lá enterrado debaixo do chão, no caixão? Aí ela: não, meu corpo vai estar lá, mas eu vou pro paraíso. Aí ela: então, assim como você tem um corpo, tem um espírito, assim também Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aí eu queria fazer uma pergunta, já que nós somos criados assim, a imagem de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. Se o senhor sabe, se tem alguma coisa assim, tipo, Jesus é como a nossa mente, né? Já que Ele é o verbo, então Ele se parece com a nossa alma. Aí qual que é o corpo? Se nós somos criados à imagem de Deus, se tem essa relação, você sabe dizer? Até onde a minha compreensão chega, Jesus, quando Deus planejou o mundo, Ele é como um arquiteto. O engenheiro não é a mesma coisa? É isso? Não, né? O arquiteto já é outro. O engenheiro é o que pensa? É o arquiteto. Então ele é o arquiteto. Deus planejou. Jesus é a palavra, é a ordem para tudo isso acontecer. E o Espírito Santo são as mãos. Entendeu? Então Deus, Ele sempre vai estar lá. É tanto que lá em Apocalipse, eu não lembro do versículo, vai dizer que no final das contas, Jesus vai dar também a glória para o Pai, para que todos glorificam o Pai. Hoje Jesus recebe a glória, mas Ele mesmo vai transferir a glória para o Pai, quando tudo estiver concluído lá no céu. Então o Pai, Ele sempre vai ser o ponto da adoração. O Filho é a palavra, não é? O Filho, é difícil entender na capacidade humana, na mentalidade humana, como que a palavra é o Filho
Eu, para ter um filho, você entender que eu tenho um filho, tem que ser um menino igual a mim, né? Jesus não, é a palavra. Como é que você entende a Bíblia dizer que sai uma espada aguda da boca de Jesus? Uma espada aguda de 2 gumes, está saindo uma espada, figurado. Então Jesus é a palavra de Deus, a ordem. Por isso que o centurião diz, manda uma palavra. Hebreus capítulo 1 diz que pelo Filho ele fez todas as coisas, e por ele sustenta, pela sua palavra ele sustenta. E o Espírito Santo é como quem está segurando o peso, né, de tudo. Ele é quem equilibra. Então Jesus só liberava a palavra, mas ele diz assim, ó, Mateus 12, 28, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então Jesus faz assim, ó, saia. E aí o Espírito de Deus pegava na orelha do demônio e jogava para fora. Então o Espírito é a ação, Jesus é a palavra, é o decreto, e Deus é a mente, é o pensamento, é o que maquina, é o que... Eu penso assim, talvez isso ajude ou não, mas é essa compreensão que eu tenho. Fala. Oh, meu Jesus, ajuda. Oi. Aqui, Deus. Meu nome é Jadiel Rodrigues. Primeiro eu quero dizer que eu fico envergonhado de fazer minha pergunta aqui no meio de tantos intelectuais aí, viu? Só perguntas boas. Mas pastor, hoje eu também tive a mesma dificuldade aqui da maioria, né? Quando eu comecei a orar e falar com o Espírito Santo, né? Diretamente com o Espírito Santo. Tinha vezes que eu ficava naquela briga. Espírito Santo, eu quero conversar com você. Corra, Deus. Não, eu tô só bacana aqui no começo da pergunta, é infantil. Pronto aí? Aí. Oi. Tem que começar de novo. Sem os elogios, agora pode ir direto ao ponto. Boa noite, meu nome é Jadiel Rodrigues. E eu saí do meio da câmera, pastor, que eu dei por conta que é ao vivo, eu me mexo muito. Ia ficar feio eu fico só me mexendo. Bem, então eu oro, né? Hoje eu oro. Hoje está tranquilo, eu oro, né? E converso com o Espírito Santo. Mas no início foi uma briga, né? Tinha hora que eu conversava com o Espírito Santo, eu ficava pensando, meu Deus, e o Senhor aí vai... E depois Jesus e tal, né? Tinha aquela briga. Agora, só que hoje eu oro, né? E falo com o Espírito Santo. Mas o indivíduo aí que ora, está orando, e ele fala com Deus, né? A oração que eu comecei a orar lá, meu Deus, mas eu queria falar com você. Eu falo o nome do Espírito Santo, chamo o Espírito Santo, não que eu esqueça de chamar o nome de Deus, mas hoje eu chamo mais, converso mais chamando o nome Espírito Santo, entendeu? Porque eu sei e eu creio que ele está no meio de nós. Mas o indivíduo lá que ora, falando com Deus, ou Deus, tu que está no céu, ele está errado? Não, claro que não. Claro que não. Quando você ora a Deus, usando o nome Deus, Senhor Deus, estou aqui e tal, olhando para Deus aqui na tua frente, esse Deus com quem você está falando é com o Espírito Santo. Quando você ora a Deus com a tua mente ligada ao trono, lá no céu, aquela dificuldade, então você está orando ao Deus Pai. O teu sentido está lá. Então quando eu estou orando o Espírito Santo, eu digo, meu Deus, se eu estou conseguindo enxergá-lo aqui perto de mim, então eu estou orando o Deus e o Espírito Santo. Você sabia que os judeus não sabem o nome de Deus? Por isso que Yahvé, Jeová, tudo foi uma dificuldade depois do exílio de 70 anos, eles não sabiam mais o nome de Deus, e eles têm dificuldade de falar, e aí Deus se apresenta como eu sou, Jesus fala eu sou, é o mesmo Deus. E você sabia que se tivéssemos que nos dirigir a Deus usando o nome mais correto, seria Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Jesus falou que Ele é o Espírito Santo. Ele tem um nome, que é o Espírito Santo. Se existe algum nome específico que os judeus perderam e que não foi resgatado, a maneira mais confiável de se dirigir a Deus é chamando Ele de Espírito Santo. Porque Deus é quê? Capítulo 4 de João, Jesus falou que Deus é o quê, irmãos?
Deus é Espírito. E Deus é Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Deixa eu dizer aqui, quem que não tinha dificuldade de olhar para o Espírito Santo como Deus? Eu vou dar já, rapaz, vai ter que ter um dia só para isso, né? Deixa eu mostrar aqui uma pessoa que não tinha dificuldade de enxergar o Espírito Santo como Deus. Deixa eu falar aqui, depois eu passo para vocês. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Eu vou mostrar para vocês sobre uma pessoa que não tinha confusão nenhuma em relação a Deus e ao Espírito Santo. Versículo 3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mentisses a quem? A quem, irmãos? A quem, Lara? Espírito Santo, E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a quem, irmãos? Quem não está lendo? Quem? A Deus. Ele começa dizendo, você mentiu ao Espírito Santo. Ele termina dizendo, você mentiu a Deus. Para ele usar o nome Espírito Santo e usar Deus, é a mesma coisa. Somos nós que temos a confusão. Somos nós que temos essa confusão. Hã? Sim. E o nome, exatamente. Nós olhamos para Deus muito na ótica humana, e isso é carne. Isso é carne. E tem coisa, irmão, que a gente pode explicar tanto que quiser, pode ler tantos livros que quiser, só vamos entender quando a gente mergulhar um pouquinho mais. Que aí essas coisas vão cair por terra. O Benihim, ele vai ensinar sobre o processo da oração. Se vocês encontrarem esse vídeo no YouTube, eu aconselho, isso vai ser curador para muitos. Processo da oração, ele diz assim, tem um processo da carne, da alma e do espírito. Processo da carne, aquele tempo que você está orando, pedindo perdão, está agoniado, e meu Deus, me perdoa, me limpa, e é só pedindo. Quando você alcança um certo nível de graça, perdão, de intimidade, aí você passa para o tempo da alma, a fase da alma. É quando você agora não sente mais necessidade de pedir perdão, porque você não se sente mais acusado, passou por aquela fase, agora você louva, aí você quer adorar e louvar, e quer dançar, e quer... porque você está ali desfrutando, é o tempo da alma, é o louvor, mas se você permanecer ali sem parar, você vai chegar na fase do Espírito. Quando você chega na fase do Espírito, é o Santo dos Santos, você não sente mais nem acusação, nem sente necessidade de pedir perdão, e nem sente mais necessidade de adorar, e de louvar, e de glorificar. Você se sente totalmente satisfeito em apenas ficar perto dele. Por quê? Porque não é a tua boca que fala mais, é o teu espírito. A comunhão vai fazer com que você... Eu já vivi momentos parecidos com esse, onde eu não queria mais falar, não queria mais louvar, eu queria só estar ali, sentindo. Quando a gente chega, aí começa a cair as escamas. Que certas necessidades almáticas da carne são coisas que a gente ainda está preso. Mas que quando a gente está em comunhão com Ele, tem coisas que não precisa mais ter tradução, você já está entendendo. Então tem coisas que nós vamos entender quando a gente entrar em certos níveis. Você vai falar? Vai falar. Entenderam aqui sobre Pedro e Ananias e Safira? Está firme aí? Amém, irmãos? Pedro não tinha dificuldade, amém? Jesus. Oi. Pensei que era um locutor. Não é, em relação ao Espírito Santo de Jesus e Deus, eu sou resolvido. Porque eu orei e Deus me respondeu. Não tenho dúvida nenhuma. Apenas eu tenho uma dúvida. Não é dúvida. Não é dúvida. Não, é porque nós temos a péssima mania de querer humanizar Deus. E a gente vai morrer doido e não consegue. Mas minha dúvida, pastor, é porque equiparado à Trindade, vem o homem que é tricotomista. Sim. Que eu acho que seria um paralelo, né? Sim. O homem que é tricotomista. Você pode tentar entender Deus tranquilamente olhando para
constituição humana. Nós somos da tricotomia. A teologia reformada vai dizer que nós somos da dicotomia, que o homem é só apenas corpo e alma, ou corpo e espírito. Mas a Bíblia diz que nós somos da tricotomia. O apóstolo Paulo diz que permaneça íntegro teu corpo, tua alma e teu espírito. A minha dúvida é a seguinte, porque a alma é o centro das emoções. A Bíblia diz em Eclesiastes 12 que o espírito volta para Deus e o corpo vai para o pó, volta a ser pó. A minha dúvida é qual é a parte do homem que vai para o inferno dele? Porque se a alma é o centro das emoções, a Bíblia está em Eclesiastes 12. É por isso que é por isso que o pessoal cria a doutrina também do adormecimento, né? Adormecimento da alma, que é o sono da alma. Que dizem que quando o homem morre, ele adormece, ele não tem mais consciência de nada, né? Justamente por causa dessas preocupações. Lúcifer, é o espírito de luz, está no inferno. Nós temos que entender que quando Salomão está falando que o espírito volta a Deus, espírito é raciocínio. Espírito é raciocínio. Você sabia que animal tem alma? Igual você, se arrepia igual você, que tem emoções, que chora. Você nunca viu um boi chorando porque viu a vaca morrendo lá, não? Só que ela não tem raciocínio. Você não viu porque você não sabe o que é interior, o que é coisa boa. Mas quando mata um boi, as vacas vêm tudinho, fica vendo o sangue ali, fica chorando, alma. Só que ela não tem raciocínio, não entende o que está acontecendo ali. Então, e Salomão estava falando de quem? De quem é salvo, né? Agora, espírito e alma. Na verdade, a alma é o que dá vida, emoção ao espírito. E o espírito, na verdade, nós somos espírito que possuímos uma alma, emoções, tem sentimentos. O que o anjo não tem. O anjo tem sentimento? Anjo, se Deus fala assim, degola preso, ele degola rindo. Ele degola sem sentir, sem descer uma lábia, porque ele não sabe o que é isso. Deus tem, que Deus é Deus. Mas anjo é só um espírito. Então, o ser humano tem espírito, tem alma, emoções, e que habita um corpo, que na verdade esse corpo não vale nada, é tanto que vai ter que ser substituído por um corpo glorioso, não é? Então quem vai para o inferno, vai com a alma e com o raciocínio, infelizmente. Deus retirou, bendito seja o nome do Senhor. Então a alma vai para o inferno, vai com o espírito, ele vai com o raciocínio. O espírito é o raciocínio. E vai com isso. É de Deus, mas vai. Lúcifer é de Deus. E vai para onde? Para o lago de fogo. Então Deus não tem dificuldade. Ele te deu um espírito. Mas Ele não tem dificuldade de fazer esse espírito ir para o lago de fogo, uma vez que você decidiu ir. É amando que Deus faz isso. Não é com ordem, é amando. É perdoando. Jesus perdoou todo ser humano na cruz. Todo mundo está perdoado. Todo mundo está perdoado. Vai para o inferno perdoado, porque não recebeu o perdão. Eles não têm essa alma que nós temos, essa emoção do corpo, entendeu? Como entender isso eu não sei, mas a alma é algo nosso. Satanás não é semelhança de Deus, nós somos. Deus fala assim, Deus fala que tem alma. A Bíblia diz que Deus tem alma, não diz? Deus fala assim, o justo viverá da fé, mas se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Então foi Deus que falou. Deus tem alma, mas Satanás não é semelhança de Deus, ele é um anjo. Jesus é semelhante ao Pai. Nós somos semelhantes, mas os anjos não são semelhantes a Deus, são criaturas de Deus, espíritos ministradores. Então, falando. Vou desistir de vocês aqui.
Aqui tá virando o quê aqui, ó? Vocês... Então, pastor, falando da Trindade, eu também sou bastante resolvido com relação a isso, até porque fala da tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. Se a gente for observar também as leis da natureza, por exemplo, o espaço, a altura, a largura, a profundidade, estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, o átomo, prótons, elétrons e nêutrons. E aí? A assinatura de Deus está em todo lugar, meu irmão. Você está ouvindo a Adalto Lourenço, hein? Obrigado. É excelente. Quer falar mais, Moura? Deixa o irmão falar lá e eu vou terminar, gente. Pastor, vou limitar vocês. Não, eu posso fazer uma pergunta difícil? Eu não tenho obrigação de responder, só se eu estiver pronto a responder. Pronto, acabou, vamos lá. A Rocha. Não, eu não queria perguntar, mas aqui... Então, assim, uma vez um tradicional, ele fez esse questionamento, né? Ele perguntou assim... Na verdade, não foi nem uma pergunta, ele apenas falou assim, que na Bíblia, em nenhum momento, ninguém ora assim, falando diretamente com o Espírito Santo. Então ele falou, por que a gente ora falando Espírito Santo, né? Isso para mim não é uma dúvida, porque eu sou bem resolvido também, a questão é isso. Mas eu penso como o senhor falou naquela hora, de que o Espírito Santo, ele é como as mãos de Deus, né? Então, eu mesmo, sempre que eu vou orar, às vezes eu falo Espírito Santo, mas normalmente eu dirijo como Pai. Porque os três são um. Eu não tenho esse problema de, eu tô orando mais ao Pai ou ao Filho, porque eu sou resolvido nisso, né? Mas normalmente a maioria das vezes eu nem falo Espírito Santo, porque quando eu falo Pai, eu sei que eu estou falando com o Espírito Santo. E eu sempre vejo o Espírito Santo como as mãos de Deus, né? Aí esse tradicional fez esse questionamento, porque muitas igrejas a gente fala sempre Espírito Santo, e ele fica com essa dúvida, né? Uhum. Aí o senhor não acha que seria melhor se a gente falasse Pai, sabendo, né, que seria o Espírito Santo? Nesse pensamento, né? Só certo. Em relação à teologia mesmo, mas... Pronto. Tudo que eu puder fazer para facilitar o povo enxergar o Espírito Santo como Deus, eu vou fazer. Então, todos os avivalistas que receberam o Espírito Santo começaram a apresentar o Espírito Santo para o povo. E em nome disso, nós temos os avivamentos que aconteceram em toda a história. O problema do povo não é não crer em Deus. Os tradicionais, eles creem muito em Deus. Só que esse Deus tem que continuar lá no trono. Eles não creem no Deus ativo, um Deus aqui perto de nós. Eles creem no Deus lá. E que a ação do Espírito Santo não passa de apenas uma clareadazinha da palavra, uma ação da palavra, uma revelaçãozinha da palavra. É assim que eles acreditam, que ele convence do pecado. A ação do Espírito Santo é limitada a isso para os tradicionais. Ele traz o entendimento. Não é blasfêmia, é limitar. Não é blasfêmia. Blasfêmia é você atribuir a Satanás aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então... E só vai ter coragem de fazer isso quem está vivendo isso, quem está vivendo esse negócio, entendeu? Porque assim, uma coisa é você se relacionar com Deus lá, outra coisa é você começar a se relacionar com Deus aqui. E a consciência da presença dele aqui é quem vai me ajudar a ser santo, é quem vai me ajudar a respeitá-lo. Porque quando eu olho para Deus lá no trono, eu sempre tenho lá no subconsciente, eu posso pecar aqui, depois a gente tem uma audiência com Deus. Eu tenho que entender que Deus está aqui agora. Então, quando eu creio que Deus está agindo aqui, eu posso começar a crer em milagres. Quem crê em Deus lá no trono, olha o tipo da oração: Deus, faz a tua vontade. Aí no fundo acredita que uma hora Deus pode mandar um anjo, mas quem crê no Deus aqui, Senhor, opera teu milagre agora. Ainda que não aconteça o milagre, mas ele está crendo, porque Deus está aqui. Para Deus não tem dificuldade. Então, falar do Espírito Santo como Deus é importante, porque Jesus falava isso. Deus é Espírito, e é importante que se adore em Espírito e em verdade. Jesus falou assim, eu enviarei o Consolador e vai estar convosco o tempo todo, ele vai estar aqui. Então Jesus deixou claro, vocês não vão estar só não, eu vou estar com vocês no Espírito. Vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo, aí vocês vão ser testemunhas. Aí Pedro começa a olhar para o Espírito Santo como Deus. Então, quem perdeu isso foi a igreja, infelizmente. Mas é tanto que os discípulos não têm
Eles não têm necessidade de ficar explicando essas coisas que eu estou explicando. Por quê? Porque eles já vivenciavam isso. Deus é Espírito. O Senhor é o Espírito. Então, para que essa igreja comece a acreditar que Deus não está apenas no céu, mas Ele está com os pés aqui na terra, andando entre nós, nós precisamos dizer como é que Ele está. Como Ele está aqui? Por meio do Espírito Santo. Agora, quem for tomando certas intimidades para falar com o Espírito Santo ou falar com Deus, é questão de cada um. Se você fala com Deus olhando para o Espírito Santo, você está falando com o Espírito Santo, né? E eu não ensino, por exemplo, que se deve agora mudar a linguagem, tudo agora é o Espírito Santo, você deve parar de falar de Deus. Gente, está tão resolvido isso na minha vida, que para mim, quando eu falo Jesus, já estou na consciência que estou falando com o Pai, com o Filho, eu tenho intimidade com a Trindade. Com a Trindade. Estou buscando essa intimidade com a Trindade, né? Então, quando eu começo, por exemplo, trazer essa regra, vamos falar só de Deus e tal e tudo, eu não vou conseguir apresentar para o povo o que Jesus tentou apresentar. E Jesus poderia dizer assim, ó: a paz seja convosco, recebam a paz de Deus, ou recebam Deus na sua vida. Não. Quando Ele volta ressurreto, se apresenta para os discípulos, Ele diz: a paz seja convosco. E assoprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. E que o Espírito Santo é o próprio Deus, hein? Você está proibido de falar sem microfone. Eu só vou ler o versículo, Lucas. É que eu me resolvi, é um bizu, pastor. É um bizu, tem uns bizus de vestibular. Pois assim, eu aprendi um bizu muito prático em relação à sua intimidade, a chegar a Deus, o Espírito Santo. O que é que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10? Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então, para que coisa mais prática, mais objetiva? Exatamente. Né? Então, você chegar a Deus, que você tem todo o direito de chegar, mas tem o Espírito Santo que sabe de tudo, pastor. A intimidade mais profunda de Deus, o Espírito Santo sabe. Então a gente pode se dar o direito sim de ter essa intimidade e o Espírito Santo nos revelar coisas que provavelmente seriam mais difíceis se a gente for pelo caminho que todo mundo conhece. É prático, está aqui exatamente. na Bíblia. Eu só preciso, por exemplo, orientar você que não se relacione com o Espírito Santo como uma pessoa separada de Deus. Aí você está perdido. Quando eu falo com o Espírito Santo, eu tenho que entender que eu estou falando com Deus, porque o Espírito Santo não é um servo. Então, quando o André colocou lá, uma vez que o Espírito Santo é essa ação, essa mão de Deus agindo, não é melhor falar com o próprio Deus? Quando eu olho para o Espírito Santo apenas com essa mão, eu tenho uma tendência de vê-lo como servo de Deus, como escravo de Deus. O Espírito Santo não é um servo mandado de Deus. Ele é Deus. A questão é que Ele é a parte de Deus que está tocando a terra. E que se eu passo por Jesus, se o Espírito Santo me levar pela porta que é Jesus, e me reconciliar consigo mesmo, com Ele mesmo, não é? Então, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, porque Ele mesmo é Deus. Ele mesmo é Deus. Por exemplo, você pode dizer que me conhece mais do que a mim mesmo? Onde é que está meu conhecimento? No meu espírito. Aí você pode me ver falando um monte de coisa que tal. O pastor tem certo conhecimento. Mas esse conhecimento está onde? No meu espírito, no meu raciocínio. Quem mais conhece o meu corpo, mais conhece a minha alma no seu meu próprio espírito. E o meu espírito está onde? Está na parte mais íntima do meu ser. Meu corpo está aparente. Minha alma aparece um pouco, mas meu espírito é o que menos aparece. Porque o meu espírito é a parte mais profunda. Então, o Espírito Santo é esse coração de Deus. E nós somos tão dependentes do Espírito Santo, que a Bíblia, ela planejou um dom, só a fim de que eu tenha intimidade maior com Deus, por meio do Espírito Santo. Então, tem um dom que está totalmente fora da minha capacidade de administração, no sentido de entender. O dom de línguas é o Espírito tomando meus lábios,
e falando que só Ele e o Pai conhecem. Porque Paulo disse que eu não oro como convém. E aí o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então quando eu falo em línguas, eu falo a Deus. E com detalhe, não estou entendendo nada, até que o Senhor dê a interpretação. Agora, se existir um ato de fé maior que esse, não é falar em língua em si. Porque falar em língua em si, nós podemos falar no momento que somos estimulados. Mas você passar meia hora e passa 10 minutos, 30 minutos, crendo que isso vai ter algum resultado quando você não sabe o que está acontecendo, isso é fé. Isso é fé. Porque quem não tem fé não fala línguas por muito tempo. Paulo disse que temos que falar muito em línguas, orar no Espírito. Judas diz orar no Espírito, e essa referência é orar em línguas. Então é um ato de fé. Porque até eu mesmo, quando eu passo 40 minutos, eu me arrepio, eu sinto tudo, mas depois Senhor, vai valer a pena, vai. Senhor, eu não estou perdendo tempo não, que eu poderia estar intercedendo por fulano tal, e tudo aqui, mas eu estou falando em língua, eu tenho que... Isso é um ato de fé. Se você puder ler Andando no Espírito e Andando no Poder, de David Robson, o homem que inspirou Luciano Subirá e tantos outros no Brasil, ou Falar em Línguas com o Luciano Subirá, é bom também, mas o de David Robson é mais completo. Andando no Poder, Andando no Espírito, ele vai dizer que Deus conhece, Deus tem traçado um caminho reto para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas Ele buscou muitas invenções. Deus fez o homem perfeito, Ele buscou muitas invenções. Está lá em Provérbios. Deus tem um caminho perfeito para o homem. Só que o homem, porque é pecador, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Quando eu falo em línguas, sabe o que não é falar em línguas no momento que o mover acontece, não. É a prática do falar em línguas. Só vai ter o resultado real do falar em língua quem fala muito, quem tira tempo para falar em língua, quem dialoga com Deus em línguas. Aí vai ter o efeito. David Robson, ele conseguiu ter efeito 8 meses depois que ele passava 8 horas por dia falando. Luciano Subirá, acho que 6 meses depois que ele passava 4 horas falando em línguas. Kenneth Reagan recebeu vários outros dons falando em línguas. E aí, pastor Cris vai falar sobre o dom de língua, que o pai dele ficava preocupado, que ele era adolescente, ficava horas e horas no quarto, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, e o pai um dia chegou: filho, o que está acontecendo com você? E o pai era pastor. Não, pai, não está acontecendo nada não. Você fica o tempo todo aí orando, pode falar, eu estou aqui, sou teu amigo, pode confessar, está acontecendo algum problema? Ele disse que ia orar porque gostava de orar, sentia impulso para orar, ele passava horas falando em línguas. Quem é o pastor Cris hoje? Pastor, não sei quem é não, é um dos pastores mais ungidos da África. Morto, ressuscita, paralítico, blá, blá, blá. É uma coisa fora. Quando eu quero chorar muito, eu pego um vídeo lá e vou ver os milagres. Então, aí o David Robson vai explicar o seguinte: Deus tem um caminho reto para você. Só que aí a gente fica fazendo besteira. Quando eu falo em línguas, é o Espírito Santo orando ao Pai, conversando com o Pai, para me levar a esse caminho reto, para me conduzir nesse caminho reto. Quem fala muito em línguas, eles vão explicar o seguinte: quem fala muito em línguas vai começar a perceber que coisas que você planejou não acontecem, coisas que você não planejou começam a acontecer, e você começa a ser guiado por um caminho que você não está entendendo às vezes, não quer, mas você se sente impulsionado, e esse caminho é o caminho reto que o Espírito Santo começa a levar você, porque você está orando. O Senhor vai planejando isso. Bom, é importante, e quando eu estou falando muito em línguas, eu sinto sensibilidade maior para o profético. E nós precisamos cultivar isso, amém, irmãos? Voltando aqui, eu proíbo vocês de fazer certas perguntas nesses próximos 15 minutos. Então o problema do mal é que está dentro das pessoas. E se nós não tivermos cuidado, estará dentro de nós. O velho homem é rebelde, orgulhoso, egoísta, mau e impuro. Isso nós não podemos cultivar. Ele está viciado nos desejos, enganos,
por impulsos e sentimentos negativos, perniciosos, como raiva, rancor, concupiscência, inveja, etc. e tal. O resultado de viver dessa forma é a morte espiritual, além da tristeza, amargura e desânimo. Quando eu começo a permitir que a velha natureza se imponha sobre mim, me conduzindo para o pecado, eu vou viver a morte espiritual, além do que eu vou começar a sentir o que eu senti lá no mundo: tristeza, angústia, falta de esperança, ciúmes, inveja, pelejas. Tiago diz assim, ó: de onde vêm as vossas guerras, senão de dentro de vós mesmos? Então, quer viver em paz, irmão? Quer viver em paz? Viva no Espírito. Quer viver a vida verdadeira de Jesus? Morra. Negue-se a si mesmo. Faça a carne sair de cena e viva no Espírito. E aí a paz que excede todo entendimento vai preencher tudo. Romanos 8, 6, 7 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É impossível alguém que está vivendo uma vida de pecado agradar o coração de Deus. E aí o que Jesus fez com a velha natureza? Romanos 6,6 diz que, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ei, se você é obreiro, se você quer realmente ser usado por Deus, você vai ter que olhar para o pecado como teu inimigo número 1. Você não pode cultivar. Pecado é pecado e nos separa de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. É mentiroso aquele que diz que não é pecador. Existe o pecado que você pratica por estar pisando nessa terra, estar respirando um ar contaminado, por estar matando uma barata. Existe o pecado que você pratica inconsciente porque você está no meio de circunstâncias. Existe o pecado que você pratica porque você está cultivando o pecado, está gostando, está se sentindo atraído, está cedendo ao pecado. Esse tipo de pecado te separa de Deus, separa o homem de Deus. Então percebeu que a tua atitude está partindo de um orgulho, de um egoísmo. Problema no casamento. Por que está tendo problema? Porque eu sou egoísta, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo pedir perdão. Então são inclinações que eu permito entrar na minha vida. Isso é pecado que nos separa de Deus. Nós não podemos permitir, amém, irmãos? Você quer ser usado por Deus, amém? Se nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos olhar para o pecado como ele realmente é. Pecado é câncer. Pecado corrói, destrói. Pecado nos afasta de Deus. Então nós não podemos dar colher de chá para a velha natureza. 2 Coríntios 5,14 diz o quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Você já morreu. Lembra daquele testemunho no Rio de Janeiro? O irmão estava vindo de madrugada, 4 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro, numa vigília maravilhosa, estava chovendo, ele colocou uma capa preta aqui, e vinha na chuva, e viu o bandido, e disse: levanta a mão, porque é um assalto. Aí o cara estava aqui, levantou a mão, e olhou de lado. Aí ele disse: se eu fosse desse mundo, você poderia me tocar, mas como eu não sou desse mundo, e nem aqui vou ficar, você não pode me tocar. Quando ele olhou, ó, os bandidos tinham ido embora. É uma alma. Você já morreu, irmão. Amém? Eu não sei se o irmão falou baseado nessa realidade que ele já estava morto e que não importava se ele ainda ia continuar vivo. Mas nós já morremos para o mundo. Assumir um estilo de vida pecaminoso é você pegar de volta aquilo que Cristo já resolveu. Eu quero muitas habilidades, eu quero muitos conhecimentos, eu quero muitos dons, mas eu te digo que o principal que você deve focar nesse momento é vida no Espírito, caráter, vida transformada. Irmão, viva de uma maneira que quando você estiver tete a tete com Satanás, você não tem nenhuma preocupação de um apontar de dedo. Primeiro porque
tua vida está debaixo do sangue de Jesus. Segundo, porque no mínimo você está se esforçando para ser obediente ao Senhor. No mínimo você tem Jesus dizendo assim, ó, Ele é fiel no pouco, está sendo colocado no muito. Eu não posso ser um obreiro do ventre. Eu não posso ser um obreiro mundano, que só serve para ser pisado pelos homens. Jesus falou que nós somos sal. Se o sal perder o sabor, só serve para ser pisado pelos homens. O que é ser pisado pelos homens? Se eu sou criticado porque eu estou pregando o evangelho, é uma coisa. Se eu sou criticado porque eu realmente estou vivendo na carne, eu estou sendo pisado pelos homens. Pedro disse que não tem recompensa para isso. Bom, com a velha natureza, o Senhor resolve matando ela. E há um processo para isso, porque isso não é legalmente aconteceu na cruz. De 3 maneiras a tua velha natureza morre. 3 maneiras. Como? Primeiro, na cruz. Jesus matou a nossa velha natureza na cruz, amém? Isso legalmente aconteceu. Segunda maneira, segundo passo para morrer para a velha natureza, batismo. Romanos 6,4 diz que fomos sepultados com Ele pelo batismo, e Colossenses 2,12. Então no batismo eu morro com Cristo. Terceiro, gradativamente. Todo dia eu morro. Paulo diz, todo dia somos entregues ao matadouro. Todo dia eu morro, faço morrer minha carne. Assim também crucifico minha carne, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha ser reprovado. Em Filipenses 2,12 diz que devemos desenvolver a nossa salvação, porque a nossa alma está em processo de santificação. Então estou sendo salvo, estou morrendo a cada dia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Então, fui crucificado na cruz, morri no batismo e ainda estou morrendo. Quando alguém chega e insulta você, e você é um idiota, e você é um miserável, aí você olha e diz, aleluia, porque é justamente isso que eu penso de mim. Eu sou idiota, eu morri mesmo, eu estou morto. Mas quando você levanta o nariz, eu vou te mostrar que você está falando é com o servo de Deus, é com o profeta do Senhor. Você vai morrer sequinho. Aí, meu irmão, você está carne pura. O que o Senhor faz com o novo homem? O Senhor nos reveste do novo homem, segundo Efésios capítulo 4, 22. E aí nós temos legalmente em Cristo Jesus essa unidade com Ele. Nós vivemos com Ele, nós temos uma operação espiritual que faz isso ser possível, não é? E desfrutamos dessa vida com Cristo Jesus. É uma nova vida. Depois você lê aí os versículos, os textos de Colossenses, Gálatas, e isso acontece, a transição que isso acontece é que Cristo nos fez nova criatura na cruz, no batismo Ele nos torna legalmente novas criaturas, mas isso também é gradativamente. Todo dia estou me revestindo de Cristo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem crê que ainda está em formação aqui, amém? Todos nós estamos adquirindo o caráter de Cristo, nos parecendo cada vez mais com Ele, chegando mais perto dEle e nos combinando com o DNA do Senhor. Ninguém pode dar o que não tem. Se nós queremos ser usados por Deus, então devemos viver como Deus quer que vivamos. 1 João 2,6 diz, 1, 2, 3 já, aquele que diz que está nele deve também andar como Ele andou. Mateus 5,48 diz, sede vós pois perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E João 13,15 diz, dei-vos o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Como é que Jesus viveu? Ele viveu uma vida de oração? Se eu quero viver como Jesus, devo viver uma vida de oração. Eu estou com dificuldade. Ai meu Deus, eu sou pior que todo mundo. Mas eu pergunto, está orando? Estou não. Então você não pode dizer que você é pior que os outros. Meu coração, pastor, é duro, eu não consigo sentir. Está orando como Jesus orava? Estou não. Então você está simplesmente não desfrutando porque você não está pegando. Jesus jejuava, sim ou não? Jesus jejuava, sim ou não? Por que você não jejua?
Não, porque Jesus falou que enquanto os amigos do noivo estão com o noivo, não deve jejuar para não entristecer. E eu estou com o noivo, estou com Jesus. Não, ele diz, vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar e muito. Então, meu filho, está no século 21, quer enfrentar as lutas sem jejum, você está morto. Porque a nossa luta é contra carne e sangue. E você quer enfrentar o diabo cara a cara, as lutas, jejum. Jesus falou que tem caça de demônio que só se expulsa com jejum e oração. Eu já orei não sei quantas vezes, já pelejei não sei quantas vezes, e esse demônio não sai dessa área da minha vida. Pois eu vou dar um troco. Eu vou morrer seco de magro, mas enquanto eu vou jejuar até esse cão sair daí. Ele vai sair, amém? Só não dá para jejuar café, né? Jesus conhecia a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Vocês sabiam que tem crente que quer ser usado por... quer até pregar, mas não gosta de ler a Bíblia? Vocês sabiam que tem pastor que não gosta de ler a Bíblia? Já leu as Institutas de Calvino, já leu não sei quantos tipos de livros de teologia, mas pergunta se leu a Bíblia toda. Uma pesquisa americana diz que 50% dos pastores do mundo não leram a Bíblia toda. Aí uma vez eu estava na Aliança de Pastores, aí um pastor foi pregar, Simão, bora abrir a Bíblia, porque pastor gosta de ler a Bíblia, né? Aí todo mundo riu, porque tem pastor que não gosta de ler a Bíblia. Tomara que não. Deus ajude que não, porque se você tiver um pastor que não gosta de ler a Bíblia, vocês estão ruins, viu? Vocês estão ruins. Jesus perdoava, irmão. Jesus perdoava. Praticamente a penúltima palavra de Jesus na cruz, qual foi? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tem gente que está na obra de Deus, ainda tem aquela expressão católica. Qual é? Só Deus perdoa. Não perdoa ninguém não, só Deus perdoa. Escutei isso demais. Perdoa, não é que só perdoa, que só Deus perdoa. Para ela se blindar de não perdoar, não, só Deus perdoa. Que o cão o carrega. Então a nossa vida, perdoar é limpar a lixeira, irmãos. Tirar o lixo da lixeira. Porque no nosso coração tem um lugarzinho chamado lixeira, que fica só mau pensamento, orgulho, mágoa, ressentimento. O perdão é uma maneira de fazer o lixo sair para fora. Porque coisa que dá brecha para o cão é ódio. Porque quando você odeia, você está debaixo de um ressentimento, você está se combinando com a essência de Satanás, que é ódio. Deus é amor. E a Bíblia diz que na ira não se opera a justiça de Deus. Porque se a justiça de Deus cair na hora da tua ira, você é o primeiro que vai pro ralo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a justiça. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar. E chega a estar escuro o coração. Deus vai mostrar. Deus vai fazer com que a justiça dele desça. Aí a justiça dele desça, e quem primeiro vai pro beleléu é quem está com raiva. Quer que a justiça de Deus caia e você seja livre? Perdoe. Limpe o coração. Ai! Você sabia que a gente ia até de manhã desse jeito? Jesus era humilde? E por que esse nariz empinado? Por que você fica se comportando como se fosse melhor que os outros? Jesus servia? Sim ou não? E é porque que para você servir alguém tem que pedir? Por que para você fazer alguma coisa que você sabe que tem que fazer na igreja, alguém tem que estar, bora lá. Por que você, quando você é colocado na escala, fica querendo trocar?
Fica dando trabalho por ali, tem que caçar outra pessoa para substituir, porque você quer porque quer, só quer receber, quer cair. Tem gente que olha para esse chão e fica, meu Deus, se tivesse um tapete aqui, era melhor ainda para cair. Você tem que segurar os outros. Você tem que servir, ficar em pé na igreja. Não vejo a hora disso aqui encher para eu ver os diáconos tudo em pé. Então, Jesus servia com vontade. Então, sirva para se parecer com Jesus. Amém? Rapaz, eu quero ser igual a Jesus. Comece servindo. Inclusive, o diácono vai fazer uma convocação de todos os diáconos aqui. E nós vamos colocar uma faxina geral no prédio uma vez por mês. Todos os diáconos aqui. Nós vamos filmar, vai ser a coisa mais linda do mundo, esfregando o chão. Nós vamos jogar água, vamos deixar tudo limpinho. Os diáconos, os servos, misturado com os obreiros, com os líderes de ministério, que é todo mundo junto, misturado. E com o pastor junto. Hein? Pois é. Os ministros de louvor são diáconos na área do louvor. Quem quer crescer no reino de Deus, diga amém. Serviço, meu amigo. Em meus passos, que faria Jesus? Amém? Você é e será o obreiro mais lindo, mais charmoso, mais charmosa, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de autoridade, mais usado por Deus neste lugar. Aí eu dou esse grito e o Leandson diz, amém. Eu recebo e tomo posse. Vamos colocar de pé, deixa eu orar por vocês. Eita glória! Rapaz, o negócio aí eu vou dizer, é mansidão em pessoa. Eu quero abençoar a sua vida, irmão, e agradecer a você, porque essa igreja é linda e eu tenho uma grande esperança. Porque Deus faz a gente ter esperança, porque o povo é bom. E você é o melhor de Deus neste lugar. Você é o melhor de Deus nessa cidade. Você é o melhor de Deus nessa igreja, irmão. A gente tem grande esperança com cada obreiro, cada diácono, cada líder de ministério. E eu estava falando para os irmãos que estão sendo treinados aqui, que a minha grande alegria é ver alguém subir aqui no púlpito, sendo usado por Deus, no evangelismo, em qualquer outro lugar, a gente realmente ficar sabendo que o povo está sendo usado por Deus. Isso aqui é o sonho. É o sonho. É saber que lá no seu trabalho Deus te usou para fazer grandes coisas. É saber que gente está ocupando áreas da cidade como cabeça pensante, como formador de opinião, que realmente faz a diferença. Deus vai levantar gente grande neste lugar, gente forte, que vai servir em todas as áreas. Existe um livro do apóstolo Fernando Guilhem, que são os 7 montes. Então, existem 7 montes nessa cidade: a educação, o entretenimento, a família, a religião, a área empresarial. Existem 7 montes que são estratégicos, que o povo de Deus tem que estar lá para dar norte para o resto da comunidade. Deus vai colocar você nesses lugares como voz dele para fazer diferença. Amém? Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos neste lugar. Aqui são os homens e as mulheres que eu sei que tu vais usar para expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. Teresina precisa. Os bairros onde estamos evangelizando precisam de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que entendam que o caráter, a santidade, a humildade, o se parecer com Jesus é mais importante do que qualquer habilidade. Porque quando nós estamos unidos com Cristo, vivendo com Cristo, então não somos nós apenas que fazemos, é Cristo fazendo por meio de nós. E eu declaro, Senhor, essa realidade sobre a vida de cada um dos teus filhos neste lugar. Experimentarão, viverão a realidade que Paulo viveu, onde ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que todos vão alcançar esse nível.
Então que o manto de glória, de unção, de autoridade espiritual repouse sobre a vida dos teus filhos. E como eu sempre tenho feito aqui nas reuniões, eu declaro que a casa de cada um, a família, casamento, vida espiritual, vida ministerial, vida espiritual, vida financeira, vida na saúde, em todas as áreas, eu declaro que está tudo coberto pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Que teu povo desfrute da tua bênção e seja reprodutor da mesma, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Aleluias, aleluia, aleluia.